Êxodo 6, livro do Êxodo, capítulo de número 6. Vou ler o texto, os irmãos acompanham. Todo o capítulo 6 de Êxodo. A palavra do nosso Deus nos diz assim, Êxodo 6. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. São esses os chefes das famílias: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a luz, ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izá, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Sitri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Sir, Elcana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito,
segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus santo e bendito, Deus de glória e majestade, a quem adoramos nesse momento, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, único Deus vivo e verdadeiro, eu sou, revelado a nós na Tua palavra, nas Escrituras. Abençoa, Pai, esse momento em que o Senhor separou para falar a cada coração. Vem o Teu reino aqui, nos ilumina, ó Deus, nos dá a entender o Teu propósito para nós nesta noite com esse texto. Usa o Teu servo, o ministro, também fala aos corações, ó Deus, ilumina as mentes, corações, que Teu Espírito soberanamente opere com poder e graça, aplique ao coração a palavra, e também, ó Deus, em nossos dias faz esta obra de libertação, de salvação de pecadores, por meio do Teu Filho, soberana obra do Senhor, como o Senhor falou aqui através de Moisés e enviou a palavra. Sabemos que o Senhor salva um povo soberanamente por meio do pacto, por meio da aliança, por meio da pregação da Tua palavra, ó Pai. Assim opera nos corações, envia a Tua palavra, ó Deus, aqui para nós nesta noite com o Teu Espírito, e alcança vidas para Ti mesmo, e usa essa igreja, ó Pai, como instrumento de proclamação do Teu santo Evangelho. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando então nesse livro do Êxodo e nós encerramos o capítulo anterior, o capítulo de número 5, com Moisés se voltando para o Senhor para orar. Observamos que houve opressão e o povo questionou Moisés, e o próprio Moisés, ele não murmurou, não reclamou de Deus, mas se você lembra e se você perceber no final do capítulo 5, o Senhor, então Moisés então ora ao Senhor e ele então leva a sua queixa diante do Senhor. Ele questiona, em certo sentido, a Deus, e no verso 22 do capítulo 5, então está lá dizendo: tornando-se ao Senhor, disse: Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei diante de Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. Então Moisés foi afrontado pelo seu próprio povo, e nós lembramos dele na sua meninice. Na verdade não meninice, né? Já era um homem maduro aos 40 anos, quando ele fez aquela primeira tentativa mal sucedida, foi rejeitado pelos seus irmãos, e agora aos 80 anos, novamente vocacionado, ele se apresenta diante de Deus, mas há uma resistência ali do próprio povo, de Faraó, e de fato as coisas não estão bem nessa altura da exposição aqui do livro de Êxodo, do capítulo 5 de Êxodo e do capítulo 6, há uma dificuldade então estabelecida aí. Então os capatazes, que eram judeus, eles se voltam para Moisés, eles se queixam de Moisés, Moisés se queixa para Deus, e é isso que nós vemos então, e li aí no verso 21, veja o que os capatazes judeus disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. É culpa de vocês, Moisés e Arão, que estamos passando por isso, que estamos oprimidos, que as coisas estão piorando. O Senhor disse que ia livrar o seu povo, mas não é isso que está acontecendo. E Moisés, irmãos, então ora, ele está confuso, ele está obedecendo a palavra de Deus, e nós observamos que mesmo a contragosto, Moisés disse: envia quem o Senhor houver de enviar.
escolhe a outro, não sei falar bem. Nós observamos as objeções no capítulo 4, vimos que ele não estava interessado, então Deus se revela a ele, o Senhor o envia, e mesmo assim ele vai, e agora com a presença de Deus, com a palavra de Deus, em obediência ao Senhor ele vai, mas as coisas só parecem piorar, e ele ora a Deus, ele leva a sua queixa a Deus, e então ele questiona, ele leva os seus questionamentos ao Senhor, e ele, de modo queixoso, ele se apresenta diante de Deus. Não é que ele está murmurando, mas ele está colocando suas queixas diante do Senhor, pela oração, porque o desígnio de Deus é estranho para ele aqui, nesse momento. Irmãos, tudo que estamos vendo aqui é a obra de Deus. Deus quer livrar o seu povo. E Deus age, o Senhor se revela na história. E essa salvação, Deus está salvando um povo, homens, pecadores, do império das trevas e de Satanás. E nós estamos vendo que essa salvação não é simples, e não é sem objeções. No próprio capítulo 5, depois de tudo o que nós já vimos no capítulo 4, no capítulo 6 agora, o que nós vimos no capítulo 4, o que nós vimos no capítulo 5, Moisés levantou objeções, Deus tratou com ele, mas não acabou por aí. No nosso capítulo, nós vemos aí, no capítulo 6, no verso 12, que Moisés continua dizendo a Deus. Veja aí no verso 12 do capítulo 6, ele responde: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. O Senhor me enviou, eu sou vocacionado. O Senhor enviou Moisés, deu a palavra, deu sinais, mas não estava sendo ouvido. Os filhos de Israel, ele diz aí, não me tem ouvido. E agora o Senhor, mais uma vez, Deus estava insistindo com ele: você vai falar a Faraó. Está aqui a mensagem. Nós vemos que há uma repetição da vocação de Moisés nesse capítulo 6 e do que ele iria dizer a Faraó. Mas veja o que Moisés diz: eles não me têm ouvido. Veja, irmão, se o povo de Deus não está ouvindo, o povo de Deus do pacto, o povo de Abraão, Isaque e Jacó, que o Senhor disse para Abraão, ficaria 400 anos escravo no Egito, mas seria liberto. Se o povo não estava ouvindo, quanto mais Faraó, quanto mais um rei pagão, um rei ímpio. Então Moisés continua levantando a objeção: como me ouvirá? E veja que ele diz aí no final do versículo 12, ele continua insistindo. Deus disse para ele, no capítulo anteriormente, ele disse: não sou eu que dou a boca para o homem, o ouvido. Ele diz: e não sei falar bem. O povo não está me ouvindo, eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? No verso 30 do capítulo 6, do capítulo que estamos, veja o que Moisés vai dizer no final do capítulo aí. Ele diz, depois de Deus confirmar e reconfirmar o que ele teria que dizer, no verso 30 ele diz, o verso 30 registra aí: respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como me ouvirá Faraó? Irmãos, percebam aqui na nossa exposição, perceba aqui no que Deus tem para nós nesta noite, que aqui é uma obra de Deus de salvação. Deus soberanamente está salvando um povo, e essa salvação é soberana e inquestionável. Deus não aceita objeções de Moisés. Ele diz: você vai, Moisés, falar, você vai falar em meu nome. Moisés já, como falamos, tentou argumentar com Deus de várias maneiras. E nós vemos como o Senhor é paciente com o seu servo. E como, irmãos, a salvação, ela está sendo operada, Deus está operando a salvação, e Ele leva em conta a nossa humanidade. Nós vemos aqui a paciência do Senhor, e que o Senhor não ignora o elemento humano. O Evangelho está sendo pregado, Deus envia o seu Evangelho, e nós, como igreja e povo de Deus e pregadores do Evangelho, nós que temos a tarefa de evangelização, de ensinar de Deus, de pregar esse Evangelho, nós sabemos, e a palavra de Deus nos revela isso, e é muito claro, que nós não ignoramos o elemento humano.
Ou seja, as pessoas vão levantar objeções, porém irá prevalecer a palavra de Deus, irá prevalecer a mensagem do Evangelho, mas as pessoas vão levantar objeções. Elas não vão acreditar, elas vão dizer: que história é essa de Adão e Eva, de Gênesis, de Deus se fazer carne, de uma salvação que é completamente pela graça? Que história é essa? Então, meus irmãos, nós não ignoramos, não devemos ignorar o elemento humano, e nem o próprio Deus ignora. Ele nos mostra que o Senhor é paciente. Veja a paciência de Deus com Moisés, em toda essa história que estamos acompanhando, nesse relato de Êxodo. Então, o Senhor conhece a natureza humana, sua dureza, suas objeções, e nós, irmãos, também devemos lembrar disso. Nós muitas vezes assim, tem uma preocupação de pregar, de evangelizar, porque nós vivemos numa época já pós-iluminismo, numa época científica, as pessoas têm tantas coisas para se preocupar, e aí alguém pode dizer assim, e aí elas vão vir aqui para a igreja, ou então nós vamos evangelizá-las, e vamos falar de salvação, de inferno, de pecado, de que Deus veio em carne, que Cristo é o Salvador. As pessoas acham, irmãos, em geral aí, nesse mundo secular, que isso é uma coisa altamente ultrapassada. Falar de Bíblia, crer na autoridade das Escrituras, de que ela é palavra de Deus, de que ela tem autoridade, e de que o Deus Criador do céu e da terra revelou esse plano de salvação e chama os homens em toda parte que se arrependam, creiam em Cristo, se voltem para Ele. Então, nós, irmãos, sabemos e devemos saber, e saiba disso. Você deve então ter clareza da mensagem. O Senhor nos envia como igreja a pregar o seu Evangelho, e nós não ignoramos as objeções. Quantas objeções, irmãos, as pessoas que não vêm a uma igreja evangélica hoje têm? Vão me forçar a ser crente. Muitos não vêm, você sabia disso? Que muitas pessoas não vêm a uma igreja evangélica, porque ele acha assim, vai me forçar a isso, aquilo. Não, Deus é soberano, Deus tem toda a autoridade, Ele quebranta corações, converte, mas não somos nós que mudamos corações, nem obrigamos ninguém a se submeter ao Senhor. É uma necessidade dessas pessoas, dos pecadores, ouvirem a palavra, se submeterem a Ele, mas tem várias objeções de tempo, e as pessoas não querem saber, ou não se preocupam com as suas almas, ou tem aí listas, aí você encontra de aquilo que eles dizem que é erro nas Escrituras, de contradições, e eles não querem então vir a uma igreja, ir a Cristo, e há várias objeções, e nós não ignoramos isso, e Deus não ignora isso. E nós vemos a soberania de Deus, mesmo que o povo de Israel estava ali no Egito, infiel, incrédulo, Moisés tanto tempo em Midian, não queria ir, sempre levantando aqui objeções, e Deus dizendo, não, Moisés, você vai. Isso, claro, Deus tem essa autoridade, porque Ele é soberano, e nós, seres humanos, como vamos ver aqui durante a exposição, devemos ter cuidado, porque existe a autoridade de Deus, né? E nós não devemos ignorar isso. E Deus, então, Ele tem essa autoridade para enviar a sua palavra, para nos chamar à obediência e fazer prevalecer a sua palavra sobre as nossas objeções, sobre as objeções humanas. Então, no nosso capítulo, irmãos, há uma nova vocação. Mais uma vez, Deus fala de novo com Moisés, Ele diz o que ele vai ter que dizer. Então, uma nova vocação. Mais uma vez, Moisés levanta objeções, Deus responde a Moisés. Então, Deus está a cada momento aqui no livro do Êxodo reconfirmando, vai ser assim, a minha palavra. Então, veja aí no capítulo 6, claro, a partir do começo do capítulo, disse o Senhor a Moisés, verás agora o que hei de fazer. Então, aqui a resposta à oração. O povo reclamou de Moisés, Moisés ora a Deus, e Deus responde. Veja que a oração é um diálogo.
Moisés ora a Deus e no capítulo 6, então, nós temos a resposta. E Deus diz: você verá o que hei de fazer a Faraó por mão poderosa, deixará ir o povo e os lançará fora. Vocês vão ser expulsos. E aí falou mais Deus a Moisés, e ele vai repetir tudo de novo. Aparecia a Abraão, Isaque, a Jacó, pelo nome Deus Todo-Poderoso, ele foi conhecido dos patriarcas, mas pelo nome O Senhor não lhes fui conhecido. Javé, Iavé, o Eu Sou, não foi conhecido de Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do pacto no verso 4. Também estabeleci a minha aliança e prometeu a terra aos filhos de Israel. Verso 5, ouvi os gemidos dos filhos de Israel. No verso 6, ele diz: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. E no verso 7, mais uma vez ele confirma o pacto e diz: tomar-vos-ei por meu povo. Vai acontecer, eu vou fazer. Vai ser do jeito que eu estou dizendo. Eu sou Deus, eu decidi salvar o meu povo e ele vai ser salvo. Eu sou Deus soberano. Deus está dizendo para Moisés: eu vou cumprir o meu pacto, eu vou cumprir as minhas promessas. Diga aos filhos de Israel que vai ser assim, do jeito que eu estou dizendo. Vou tirá-los da escravidão, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. E diga também isso para Faraó. Diga também isso para Faraó. Então veja que o Senhor se revela como um Deus soberano diante das objeções de Moisés. E o que vemos aqui é que o propósito de Deus será estabelecido. Não importa as objeções, irmãos, que levantamos antes da nossa conversão. Não importa quantas objeções os pecadores tenham, desculpas, motivos para não vir a uma igreja, ou quando você evangeliza, ou quando tem contato com a mensagem do evangelho em algum lugar, não importa as objeções. Deus é soberano, Deus tem um povo. É o que nós reformados cremos, que essa salvação é monergista, é monergismo. É uma ação de Deus soberano. Deus está dizendo: eu vou fazer isso, vai acontecer. Ou seja, o meu propósito será estabelecido contra tudo e contra todos. Mas, volto a dizer, e pense nisso e lembre disso. Meus irmãos, nós não estamos dizendo, quando falamos que a salvação é soberana, é monergismo, que é a vontade de Deus, nós não estamos, como igreja bíblica reformada presbiteriana, ignorando o elemento humano, que é o que as pessoas ao nosso redor, que não creem como nós, eles pensam quando nós falamos de soberania de Deus, de uma salvação soberana. Não, nós cremos que há um elemento humano e Deus é soberano sobre esse elemento. E no nosso capítulo, esse elemento humano, irmãos, ele é tão forte que mensagem maravilhosa, que boa nova. O povo está escravo. O povo está no Egito, a coisa vai piorando, e Deus vai confirmando a Moisés: eu vou tirar o meu povo do Egito. Que mensagem, que boa nova! Vocês vão ser livres, vocês vão para uma terra boa. Serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Mas, meus irmãos, o texto vai nos mostrar aí que o povo estava debaixo de tamanha opressão. Veja o verso 9. Veja o elemento humano aí da pregação. A resposta humana em meio a esse elemento humano. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Moisés obedeceu. Moisés levantou a objeção: não, Senhor, o povo não vai me ouvir, eu não sei falar bem. Deus disse: você vai falar, eu sou Deus, eu vou tirar o meu povo e você vai falar. E ele obedeceu. Verso 9 diz: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Agora veja o que diz na outra parte do verso. Mas eles não atenderam a Moisés. Por que não atenderam? Por que não ouviram a palavra? Aí o texto vai dizer: por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Meus irmãos, o Senhor envia a sua palavra dentro da história, dentro do tempo, dentro dos contextos históricos. O povo estava num cativeiro terrível.
E Deus envia, o Senhor envia a sua palavra hoje e volta a dizer: há tiranias, cativeiros, opressões. Então, muitas vezes há circunstâncias difíceis em que a palavra de Deus é enviada e as pessoas, então, às vezes, elas não conseguem ouvir. E no sermão, na verdade, na parábola do semeador, você percebe ali que Jesus, ele explicando como o evangelho é pregado, ele diz que há semente que cai à beira do caminho, semente que cai no solo rochoso, semente que cai entre espinhos, porque há circunstâncias que não são ignoradas, que estão debaixo da soberania de Deus, mas há também a semente que cai em boa terra, e ali, claro, a terra simboliza o coração, e Deus prepara, ara o coração dos eleitos, e quando Ele envia a palavra, ela vai produzir o fruto que Deus determinou. Ele vai cumprir o propósito para o qual Ele enviou a sua palavra no coração dos seus eleitos, mas volta a dizer, não esqueça disso, há elementos humanos. Por que que hoje as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus? São tantas preocupações, outras distrações, entretenimentos, tantas coisas competindo, irmãos, com a atenção. E então as pessoas têm suas desculpas, têm suas objeções, e também pessoas que estão na correria, debaixo da luta para ganhar vida e preocupado com a questão financeira e outras preocupações. Então, de modo algum, Deus ignora essas coisas. E nós não ignoramos estas coisas, mas o que nós vemos nas Escrituras é que Deus é soberano sobre todas essas circunstâncias, sobre essas objeções. E a vontade de Deus prevalecerá, ela é soberana. Então, é muito interessante observar nas Escrituras as circunstâncias em que a palavra é recebida. Deus é soberano sobre essas circunstâncias, irmãos, e o que nós vemos aqui é que a obra será feita. As pessoas dizem, mas está muito difícil, e eu escuto alguns irmãos compartilhando, dizendo que pastores chegam a ouvir nas suas igrejas: pastor, o pessoal tem uma vida difícil, tem suas lutas, aí chegar na igreja para ouvir sobre pecado, inferno eterno, e esse evangelho de uma salvação que é espiritual e tem um foco na vida por vir, embora comece aqui, as pessoas querem resolver seus problemas. Elas têm demandas e tudo, e essa é a circunstância, irmãos, na qual estamos pregando. Em uma cultura individualista, em uma cultura materialista, pessoas que querem ouvir coisas agradáveis, querem uma salvação terrena, um Messias terreno. Então, a palavra de Deus, e nós não devemos ignorar essas circunstâncias que estão aí. Nós pregamos para o nosso tempo. Nós, então, sabemos que devemos aplicar a palavra ao nosso tempo. Então, aqui no texto, fica a pergunta, e a pergunta de Moisés coerente: por que que o povo deveria acreditar em Moisés? O povo estava oprimido. Aqui, irmãos, o texto diz que eles tinham ânsia de espírito, por causa da dor e escravidão. Imagine, uma pessoa estava ali, assim, até sem ar, com ânsia de espírito, oprimidas, debaixo de uma tirania, e aí vem Moisés com a mensagem de que Deus se revelou, de prestar culto no deserto, de uma salvação, tirar eles dali, mas eles estão preocupados, na verdade, em fazer tijolos para Faraó. Eles estão preocupados com o açoite do feitor. Então, por que que esse povo deveria acreditar em Moisés? Se depois que Moisés pregou, as coisas, na verdade, estão piorando, as coisas estão piorando. Muitos que vêm à igreja, uma igreja bíblica, aí começam a ouvir a pregação. Aí ouve de Cristo e tal, aí começa a perceber que para ser fiel tem uma cruz para ser carregada. Jesus disse que veio trazer a espada, divisão, muitas vezes. Há um preço, uma luta, e então muitas pessoas elas estranham essas circunstâncias, e como vimos aqui no contexto aqui de Moisés, as coisas parecem ficar mais difíceis, parecem piorar externamente,
Então as pessoas às vezes ficam em parafuso e questionamentos, objeções são levantadas. E se é para servir a Deus, e se servir a Deus é dessa maneira, muitos preferem abandonar a fé. Muitos não querem pagar um determinado preço de servir a Deus. Eles vão até aqui. Não, aqui tranquilo, mas se for além disso, muitos não estão dispostos. Lembra quando Cristo ele tinha muitos discípulos, e aí chegou um momento que muitos disseram, dura esse discurso, quem o pode suportar? E ficou só os seus discípulos de fato ali. Muitos estavam com Cristo, na multiplicação dos pães, quando tudo estava bem. Mas quando a circunstância começou a apertar, quantos não se afastaram? Quantos não seguiram o seu próprio caminho? Então, o Evangelho, irmãos, a Bíblia já pressupõe que essas coisas irão acontecer. Não devemos estar iludidos, não devemos ignorar estas coisas. Nós vemos aí, e isso não quer dizer que Moisés fracassou. As pessoas estavam em parafuso, questionando, vendo as coisas piorarem, culpando a Moisés e Arão, e Moisés foi para Deus, orou e disse, Moisés, continue, pregue, fale, eu vou salvar o meu povo, eu vou agir. Então Moisés parecia fracassado nesse momento da narrativa. Ele fez uma tentativa lá atrás, não estava debaixo da autoridade de Deus, fracassou, ficou 40 anos em Midian, agora o Senhor o envia e as coisas não estão caminhando. Então, nesse momento, irmãos, há uma opressão tão grande sobre o povo que o povo nem consegue ouvir pregação, nem consegue ouvir a mensagem, e é nesse momento que o Senhor manifesta o seu poder. É nesse momento que o Senhor diz, fale Moisés, eu vou agir, eu vou cumprir a minha palavra, porque isso é um ato meu, soberano. E o Senhor silencia as queixas de Moisés. Ele diz, vá, fale, não tem questionamento, não fique retrucando. Moisés, fale o que eu estou dizendo, não importa se Faraó vai ouvir ou não, eu sou soberano, eu vou tirar o meu povo e ele vai ser quebrantado pelos meus juízos. Então, há uma certeza, irmãos, no cumprimento desse propósito, a palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, segundo Isaías. Então, nós precisamos pregar. Nós não ignoramos objeções, não temos medo de objeções dos pecadores. Precisamos pregar, precisamos sim responder às objeções com a palavra de Deus, na certeza de que o reino de Deus prevalecerá, o inimigo será destruído. Moisés, vá, pregue, fale, eu tirarei o meu povo, Faraó será destruído, o império de Satanás será destruído. Irmãos, preguemos o Evangelho, não importa as objeções, a ciência, as dificuldades, as preocupações das pessoas com outras coisas, o reino de Satanás será destruído. O Evangelho prevalecerá. Então você pode pregar esse Evangelho. E deve, na verdade, pregar. Porque ninguém impedirá a obra de salvação de Deus. Ninguém vai impedir. Convide para ouvir a pregação. Ah, mas vai levantar objeção, não vai querer vir à igreja? Convide. Deus é soberano. Pregue, fale de Cristo. Anuncie, converse sobre Cristo, porque, irmãos, está nas mãos de Deus e a obra de Deus não pode ser impedida. Somos nós, muitas vezes, com as nossas objeções, e está no controle de Deus, como estamos argumentando, é que, não vai dar certo, as pessoas não vão querer esse evangelho aí reformado, essa história aí de soberania de Deus, e de falar dessas doutrinas, e de pregar então essa salvação pela graça. Isso aí não vai ter, a gente mesmo levanta, nós muitas vezes estamos levantando objeções, quando o que as pessoas precisam é ouvir esse evangelho, é que preguemos, porque nós, irmãos, podemos, nós que cremos na soberania de Deus, temos esse incentivo para pregar, porque
o Senhor prevalecerá sobre toda objeção. O Senhor irá libertar o seu povo. Satanás não pode impedir Deus de abrir olhos espirituais, de salvar pecadores. Então, nós, como igreja bíblica, como igreja reformada, temos a plena certeza de que Deus chamará os seus, a sua palavra não voltará vazia, o inimigo será destruído, ninguém impedirá a obra de salvação. E aí, então, Moisés, ele falou com Deus aí, ele orou, Deus respondeu, e veja que o Senhor, como já lemos aí, ele novamente envia Moisés, ele dá a palavra de Deus a Moisés para que ele pregue, ele se revela como o eu sou, o Senhor. Ele promete cumprir as suas promessas, ele é o alfa e o ômega, e há um desenvolvimento em meio a esse processo, dentro de uma progressividade da revelação, porque ele diz no texto aí, Abraão, Isaac e Jacó me conheceu como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas eu sou o que sou, isso é reafirmado. Então, o povo de Israel e nós, lendo a Bíblia, vamos conhecendo a Deus à medida que Ele se revela no texto. Ou seja, eu sou Deus, a minha vontade é soberana, ela vai acontecer. Eu sou o alfa e o ômega, eu conheço o princípio e o fim, o meu plano, o meu decreto eterno é seguro. Então, em meio a esse processo, em meio a essa revelação, em meio a essas objeções, Deus está se revelando. Um Deus que não aceita questionamentos, objeções, um Deus no qual a sua palavra tem autoridade soberana, no qual devemos nos calar e não viver a levantar, então, objeções. Ele é Deus soberano e livre em suas ações. Ele revela o seu nome pactual no texto. Isso revela a sua imutabilidade, eternidade, atributos que ele se revela a nós no texto, e o único que é independente, livre e eterno. É esse Deus que se revela, irmãos, diante das objeções humanas. Um Deus que é transcendente, mas também imanente, não pode ser completamente compreendido apenas com os seus nomes, mas se agradou em se revelar pelos seus nomes, um Deus de aliança. Um Deus no nosso texto, irmãos, que está dizendo assim, eu vou fazer isso. O povo está endurecido, incrédulo, o povo estava ali no Egito tanto tempo, o povo se misturou com aquela cultura do Egito, haviam idolatrias, mas Deus está dizendo, eu vou tirar o meu povo do Egito. É a minha palavra, é o pacto que eu fiz. Eu vou resgatar o meu povo. Volto a dizer, soberanamente, a ideia de que é uma ação pura de Deus, é o monergismo, não é uma coisa que no texto não é demonstrado como uma coisa de cooperação do povo. Deus está dizendo, vai acontecer, porque eu sou, porque eu vou cumprir isso. Israel pertence a Deus e Ele vai resgatar o seu povo pela sua obra soberana, e nós sabemos, claro, à luz do Novo Testamento, que isso por meio de Cristo, na cruz do Calvário, pela pregação, pela obra do Espírito, isso chega a nós. Deus está salvando o seu povo soberanamente. Deus é como um parente chegado do seu povo, que resgata o seu povo, que livra o seu povo. Cristo veio e se tornou um de nós. Então, tudo isso por causa do pacto e por causa de quem Deus é, e toda a linguagem pactual é uma linguagem de soberania. Inclusive, quando a revelação vai caminhando e vai chegando perto da nova aliança, Deus diz ali através de Jeremias de modo soberano, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, na mente lhes imprimirei minhas leis, soberanamente. Essa é a aliança, esse é o pacto. No coração lhes inscreverei, eu vou fazer isso. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Então, toda essa linguagem, irmãos, é que por meio da pregação, por meio dos seus meios de graça, Deus está resgatando um povo, usando os seus ministros, usando a pregação, usando a evangelização também, soberanamente, atraindo um povo para si. E não adianta, não vai, o eleito,
pode ser que ele levante objeções, ele está num processo de conversão, enquanto ele está em convicção de pecado, o Espírito está incomodando o pecador que está sendo atraído, e ele vai levantar várias objeções. Se tem eleição, então pode ser que eu não seja um eleito, e essa objeção e outras objeções. E alguns acham que, mas se tem uma salvação, ela não é para mim, eu não mereço. Ou então é difícil demais, e os pecadores vão levantar objeções. A graça irresistível não contraria esse fato, essa realidade. E ainda assim também a soberania de Deus é afirmada, porque Ele prevalece contra todas essas objeções. Então, mesmo um povo incrédulo, infiel, cheio de objeções, um povo então que estava ali ansioso, preocupado com as cargas do Egito, sem muita condição até de ouvir a pregação, Deus diz: eu vou tirar o meu povo do cativeiro, porque Deus é misericordioso, porque Ele tem um pacto, porque Ele tem promessas. Ele prometeu lá no Éden, desde a queda, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Depois várias promessas, depois através de Abraão a promessa da terra, de descendência numerosa como as estrelas do céu. Então Deus tem um propósito de ter um povo para si que Ele vai cumprir soberanamente, tudo isso para a sua glória, e Ele vai fazer isso porque Ele tem poder de cumprir aquilo que Ele determinou. Então, nós já falamos aí das objeções, de que o povo estava passando um momento difícil, certo? Eles estavam preocupados com o quê? Com o Egito, com o faraó, com os capatazes, com suas obrigações de cumprir ali, a cota de tijolos que faraó os impôs. E eles estavam angustiados, irmãos. A palavra angústia aí é até uma falta de ar. Um povo exausto, sem coragem. Aí vem esse Moisés falar e está piorando as coisas. A gente já está aqui angustiado, passando luta, sendo oprimido. E aí vem essa pregação para dar mais trabalho, talvez na cabeça deles ali para eles. Embora é a boa nova, Deus está dizendo que Ele vai fazer isso. Deus vai cumprir suas promessas. Chegou o tempo. É a boa nova, chegou. Os 400 anos chegaram ao fim que havia sido profetizado. Chegou a hora, mas o povo está preocupado com as suas cargas do Egito. Então, o Senhor envia Moisés, no verso 11, também aí, Ele envia novamente Moisés a Faraó. Ele diz: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Veja que é objeção e Deus vai fazer. Vá, Moisés. Ele vai levantar a objeção de novo, como falamos, Ele diz no 12: os filhos de Israel não me ouvem. Como é que Faraó vai me ouvir? Se o próprio povo de Deus não me ouve. Deus diz: vá, cumpra, faça, nada é impossível para Deus. E Moisés, falando das suas deficiências, Deus o enviando, e aí nós chegamos na altura do capítulo em que há uma genealogia, e aí nós observamos que é para dizer, são estes o Moisés e Arão que foram tirar o povo de Deus da terra do Egito. E mais uma vez, irmãos, aí tem uma ideia de graça. Lembre que, veja que aparece aí Rúben e Simeão, os primeiros filhos de Jacó. Nós vimos na pregação de Gênesis que a primogenitura ela foi passada para José, e o pacto, a ideia do Messias através de Judá. Mas aqui no livro do Êxodo e no nosso capítulo há uma genealogia mostrando a graça de Deus para com Levi. Deus escolheu Moisés e Arão, levitas, e há aí a genealogia para mostrar que eles eram levitas e que foram esses Moisés e Arão que Deus escolheu. Foram esse Moisés que havia sido assassino antes. Deus escolheu Moisés, é ele que vai tirar o povo de Deus da terra do Egito. Moisés, que o texto vai dizer aí no verso 20, perceba aí, que nós já sabemos, ele era filho de Joquebede e de Anrão, e o texto diz, observe aí no verso 20, que era sua tia. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. Uma relação que depois na lei vai ser descrita como incestuosa.
Moisés, então, que tem uma origem, que passou por aquela situação de matar um egípcio. Moisés, então, que vem dessa família de Levi. Lembre que Simeão e Levi, lá no livro de Gênesis, eles saíram matando, então, os filhos de Amor. E nós vemos, então, que Deus escolhe, é esse Moisés aí, pecador, esse Moisés, com todas essas objeções, é esse povo de Israel, que Deus diz: eu vou salvar o meu povo. Irmãos, é graça. Se você colocar olhos de moralismo e tal, você não consegue compreender o Evangelho, a boa nova, o que estamos argumentando aqui. Então Deus dignificou Moisés e Arão, os chamou para esse serviço, declarou a sua vontade, e nós temos então algumas lições que já falamos aqui, queremos novamente aplicar e repetir sobre esse capítulo. Irmãos, esse capítulo, ele começa com oração. E eu tenho ensinado aqui à igreja, os irmãos, sobre o princípio da oração. De que oração é conversa com Deus, não é só você dizer a sua vontade a Deus, ou determinar ou impor a Deus o que você quer, e esperar que Deus se submeta a um capricho, a alguma vontade, ou coisa desse tipo, não. Nós oramos a Deus e Ele responde soberanamente. Ele diz a sua vontade, e a sua vontade é soberana. Então a oração muito mais é para que nós aprendamos a nos submeter à vontade de Deus, do que para mudar o plano de Deus, ou tentar convencer a Deus de algo, porque Deus é soberano, a sua sabedoria é infinita, Ele tem um plano eterno e um decreto, e nós vemos então que devemos confiar em Deus, e como essa oração é um diálogo. E como Moisés não murmurou, como falamos, porque ele levou sua queixa para Deus. Então, se você tem objeções, se você não entende o que Deus está fazendo, o modo como Ele está agindo, porque Deus escolheu agir de determinada maneira, porque talvez se você fosse judeu, por que foi esse Moisés aí, e não outro? E você oraria a Deus, e Deus iria lhe responder: porque é a minha vontade, porque eu sou soberano. E muitas vezes, irmãos, temos que nos submeter aos planos de Deus, à vontade de Deus, e aprender a confiar e a esperar nele, e nos submetermos à sua vontade soberana. Aprendemos também aí no capítulo que as promessas de Deus não podem ser frustradas, os seus planos. Então a Bíblia vai caminhando, revelando o pacto, as promessas, e como Deus cumpre, embora o tempo do cumprimento dessas promessas, para nós muitas vezes parece demorado, e às vezes estranhamos os caminhos de Deus no cumprimento dessas promessas, mas elas vão se cumprir, a sua vontade não poderá ser frustrada. E em meio a isso, embora haja um tempo, Deus se revela como um Deus que conhece o sofrimento do seu povo, e Ele não é indiferente às nossas fraquezas, às nossas objeções. Ele se compadece de nós, Ele se compadece do gemido do seu povo, Ele sabe o que estamos passando. Cristo, antes da encarnação, Ele veio, se revelou a Abraão ali com aqueles 2 anjos, ali naquele contexto da destruição de Sodoma e Gomorra, e nós sabemos que Cristo é Deus. Ele esteve sim no meio do seu povo como anjo do Senhor, e agora como Deus encarnado, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele está conosco, e Ele conhece as nossas fraquezas, e muito mais agora tendo experimentado a natureza humana, a nossa carne. E o Senhor, irmãos, está libertando um povo, os seus eleitos, e hoje também. Essa libertação é a libertação do pecado, da morte e do diabo. E não importa se as pessoas têm outras preocupações ou necessidades de libertações outras, e Deus pode sim agir, nos dando melhores condições de vida, ou coisas desse tipo nessa terra, mas Deus está libertando um povo espiritualmente. Por meio do Evangelho, Ele está salvando por meio da expiação de Cristo e levando para o estado eterno que nós chamamos céu, que nós sabemos que é o novo céu, a nova terra, essa terra restaurada. Ou seja, Ele irá nos conceder uma herança eterna em Cristo Jesus.
Mas diante, irmãos, de todas essas objeções e paciência de Deus, nós não podemos também deixar de nos lembrar de Cristo e da sua humilhação, de como Ele veio em carne viver nessa terra e de como Ele se submeteu completamente à vontade do Pai, à vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele é o nosso modelo, embora por causa do nosso pecado não conseguimos ser exatamente como Ele, mas Ele é o nosso modelo, estamos sendo transformados à imagem dEle. E o que é que você vê na vida de Cristo? Você vê Cristo levantando objeções contra Deus? Ele até orou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele viveu toda uma vida de obediência a Deus. Você não vê o Filho questionando, levantando objeções, questionando o Pai. Não foi assim que Cristo se humilhou, e Ele fez tudo isso em nosso lugar. Ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, e então viveu nessa terra, suportou a objeção dos pecadores, sim, pregou para pecadores obstinados, rebeldes, morreu por pecadores, mas Ele mesmo, na sua humilhação, nós vemos Ele se submetendo completamente à vontade de Deus. E voltando a falar das objeções que temos argumentado aí durante a exposição, então perceba, irmãos, que nós como igreja, muitas vezes vivemos numa época de individualismo, e nós como igreja não estamos fora da nossa época, e há muitas objeções. Mas por quê? E esse pregador, e essa doutrina, e as pessoas levantam objeções e não querem, e querem que as coisas sejam do seu jeito. Mas Deus é soberano, Ele envia a sua palavra, Ele envia os seus ministros, Ele envia os seus ministros, Ele nos envia. As pessoas ao redor vão dizer: quem é você para pregar para mim? Você é pecador também? Elas vão levantar objeções. Se fosse, irmãos, por causa, nós não pregamos que não temos pecado, não, senão nenhum de nós estaríamos aqui. É graça a várias objeções aí na mente das pessoas. E ainda assim nós permanecemos na nossa posição, porque cremos que pela graça de Deus estamos aqui, o Senhor nos envia. Então, nós, de certo modo, como crentes, devemos entender, nós que cremos na soberania de Deus, que as pessoas vão levantar objeções, mas nós devemos manter a nossa posição, pregar o Evangelho, e até mesmo explicar para estas pessoas que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é soberano, ele é autoritativo, não nós, claro, mas a palavra que pregamos, e que, de fato, o pecador não tem nada do que querer ensinar a Deus como fazer as coisas, ou dizer como é que Deus deve agir, ou quem Ele deve enviar. Ele é soberano, irmãos, Ele está governando todos esses eventos. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos receber a palavra de Deus dessa maneira. As doutrinas, o que é bíblico, o que Deus permite pela sua graça que chegue até nós. Então as pessoas dizem: não, mas se a gente pregar desse jeito, a igreja vai esvaziar. Se nós cultuarmos de modo bíblico, as pessoas vão entrar e não vão gostar do culto. Elas vão ouvir a pregação e aí não vão ficar, elas já têm outros problemas. Meus irmãos, nós somos enviados a pregar esse Evangelho, a ser fiéis, a cumprir a nossa vocação. Deus diz: pregue. O Senhor diz: fale de mim, seja fiel, receba com submissão e obediência. E é claro que não quer dizer que vamos ter o sucesso como o mundo. Veja Cristo. Quantos abandonaram Cristo? Quantos eram a igreja quando Cristo deixou essa terra? Paulo fala de 500 ali, depois, ali no começo, e depois cresceu o Evangelho, mas Deus tem os seus, irmãos, nós sabemos. Então, nós, a partir desse texto, nós precisamos, irmãos, nos lembrar disso, que o nosso Deus não ignora o quadro, a situação, as objeções, mas essas objeções não podem ter a palavra final na vida da igreja, nas nossas vidas.
nas nossas decisões, como igreja, como povo de Deus. Essas objeções das pessoas não podem ter a primazia na igreja, ou moldarmos a igreja por causa do espírito da época, ou dos questionamentos das pessoas. Nós estamos aqui como servos e temos Cristo, então, que se esvaziou, se humilhou e se submeteu à vontade do Pai. E o evangelho que nós pregamos chama o pecador a se humilhar, a se submeter, e todo crente que é membro da igreja, se ele lembra disso, quando ele veio a Cristo, ele veio para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, e ele veio para se humilhar e submeter e pedir por misericórdia. Então, essa atitude vaidosa, orgulhosa, de querer dizer a Deus como vai ser as coisas, de questionamento, isso vai contra a nossa relação com Deus como nosso Pai, como autoridade. Vai contra aquilo que entendemos. Então, nossa geração é cheia disso. Uma geração mimada, uma geração cheia de direitos, que acha que tem, né? Cheia de direitos. E que quer retrucar Deus, levantar questionamentos para com Deus e dizer como é que tem que ser, quer ensinar Deus como é que vai fazer a sua obra de salvação. É melhor assim, acrescentar isso, só isso não, e querem ajeitar ali, dar um jeitinho nas coisas. Não é assim, irmãos, não é assim. Você que é pai, não é assim que você deveria agir na sua casa. Não é que filho não possa falar e o pai ouvir as objeções, ensinar, mas a palavra ali na sua casa, a sua palavra como pai, você é pai e você tem autoridade. Claro, debaixo da palavra de Deus. Quanto mais Deus na sua casa, quanto mais Deus na igreja, irmãos. Nós precisamos nos colocar diante dele, nos calar. Moisés teve que ficar calado. Moisés teve que fazer o que Deus disse para ele fazer. E fez, claro que nós cremos, era pecador, mas fez de bom grado. E Cristo fez o que Deus o ordenou fazer. Claro que ele fez livremente, voluntariamente, porque ele nos amou, mas ele submeteu coisas que ele não era contra a carne dele. Então, nós também a mesma coisa, nós precisamos cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso desagrade a nossa carne, que nós tenhamos alguma resistência natural, ou que achemos que é melhor. Meus irmãos, nós estamos aqui, então, para cumprir a vontade de Deus, e leve a Deus suas queixas, leve a Deus suas dificuldades, com o que Deus tem permitido a você, como igreja local, através dos estudos, da pregação. Se você tem alguma dificuldade, leve a Deus suas queixas. Agora, vá disposto a ouvir a resposta de Deus e a se submeter a ela, porque é isso que nós aprendemos aqui, é assim que nós entendemos que devemos servir ao Senhor, que é o modo como Cristo agiu e como devemos agir então. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude como igreja a discernir o nosso propósito na pregação, a soberania de Deus, a submissão à sua vontade, e que possamos viver e pregar esse evangelho, e que possamos ter corações totalmente voluntários, submissos à palavra de Deus, e sabendo que Ele vai cumprir todo o seu propósito na terra como no céu. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui, foi a Tua vontade que nos trouxe, e o Senhor nos envia, ó Deus, a Tua palavra santa e soberana, e que nos revela o Teu propósito, ó Deus, através da história de Israel, e verdades que chegam até nós e se aplicam também aos nossos dias, ó Pai. Precisamos de corações submissos, precisamos entender, ó Deus, que a Tua palavra irá prevalecer. Ó Deus, nos faz, cada um de nós, levar a Ti nossas objeções, dificuldades, e nos dá corações voluntários, e nos faz entender também, ó Deus, que Teu plano irá se cumprir na terra, Tua vontade, independente do que achamos que é melhor, do nosso querer, seja exaltado, glorificado o Teu nome na terra. Abençoa esta igreja, abençoa cada irmão, abençoa a Tua obra, ó Deus, aqui entre nós. Ó Deus, que como ouvimos nessa noite, que possamos ver e contemplar, ó Deus, a vitória do Teu Evangelho nos corações,
dos nossos entes queridos, ó Pai, daqueles que evangelizamos, daqueles que têm tido contato com esta igreja, com a pregação, ou com outro meio de pregação do Teu Evangelho, evangelização. E sabemos de muitos, ó Deus, que têm resistido, que têm levantado objeções, que têm, ó Deus, seguido seus próprios caminhos ou outros caminhos diferentes do que é apontado na Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, oramos. Alguns são filhos que não querem vir a Cristo, se submeter a Ti, ouvir a Tua palavra, parentes, maridos, esposas, entes queridos, pecadores, ó Deus, ao nosso redor, que têm ouvido a pregação, que têm a oportunidade, ó Deus, de Te buscar, de vir à Tua casa, e por tantas coisas frívolas, ó Deus, não têm vindo aqui, não têm aproveitado essa oportunidade e meio, rejeitam, ó Deus, a evangelização, rejeitam a oportunidade de ler a palavra. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, nos dá também, como igreja, cumprir o nosso dever, mas também lembrar que o Senhor é soberano, e assim fazer o nosso papel, lembrando que cabe ao Senhor convencer os pecadores do pecado, da justiça e do juízo, e vencer toda objeção e atraí-los a Ti. Ó Deus, atrai os Teus, convence, converte, reúne o Teu povo aqui neste lugar, reúne, ó Deus, os Teus eleitos aqui desta região, aqui desta cidade, usa essa igreja, ó Deus, como instrumento para reunir o Teu povo, e que seja feito o Teu querer, ó Deus, nas nossas vidas. Nos abençoa, dá-nos uma noite de paz e nos dá a compreender as Tuas verdades, que venha de Ti, ó Deus, toda iluminação e convencimento. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino, e depois desse hino faremos a oração final, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Louvemos ao Senhor. Fiquemos em pé mais uma vez, igreja. Vamos cantar novamente a canção que nós aprendemos nesta noite, Senhor e Rei. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Prostrados aos Teus pés,
erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estar na tua presença, ó Deus, no teu dia, por todo esse dia do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por poder te adorar livremente, sem impedimento, e também por essa libertação espiritual, ó Deus, que o Senhor nos dá, prometida no teu Evangelho, e que chegou até nós, ó Deus, no dia da nossa conversão, e que continua, ó Deus, chegando a nós pela pregação do teu Evangelho. Somos livres para te servir de acordo com a tua palavra. Nos abençoa, ó Deus, nos faz entender que foi um ato soberano teu de nos redimir, de nos salvar, e continua, ó Deus, salvando vidas, pecadores, nesses dias maus, submetendo a Cristo, fazendo-os entender, ó Deus, de que eles têm que vir nos termos de Cristo, que eles precisam, ó Deus, se humilhar, ir aos pés da cruz, olhar para esta cruz tão bendita. Ó Deus, salva os teus, ó Pai, envia a tua palavra aos nossos dias, em cada igreja, abençoa cada ministro, cada púlpito, usa as pregações, ó Deus, do teu Evangelho, e que corações sejam rendidos aos teus pés, ó Pai. Assim, cumpre o teu propósito, ó Deus, na tua palavra que está sendo pregada em toda a terra nesse momento, no teu dia, e todos os dias, ó Deus, também usando a evangelização, leitura, tantos meios que o Senhor tem, ó Deus,
para que essa palavra seja comunicada, que Teu Espírito Santo use, ó Deus, cada meio determinado por Ti e que os Teus eleitos venham ao Senhor. Ó Deus, abençoa essa semana, nos dá uma semana de paz, de serviço a Ti, guardados, protegidos, livra-nos do mal dessa terra, sustenta esta nação, as autoridades cumprindo os seus deveres, autoridades governamentais, civis, e também, ó Deus, abençoa cada um de nós no seu local de trabalho. Ó Deus, dá-nos o pão de cada dia, livra-nos do mal e nos abençoa, Pai. Também rendemos graças por mais um ano de vida dos irmãos. Louvamos a Ti, ó Deus, pela vida de Silas, que completou mais um ano de vida. Também Te louvamos, ó Deus, pela vida de Eva, nossa irmã Evinha, que aprove ao Senhor lhe dar mais um ano de vida. Abençoa, ó Deus, sua vida espiritual, ensina a ela o Teu caminho desde a sua meninice. Revela-te a ela, ó Deus, dá a ela entender a alegria, ó Deus, de estar na Tua casa, de Te cultuar. E abençoa a sua família, ó Deus, abençoa irmão Jaime, Daniela, João, Esther, e abençoa Eva, ó Deus, especialmente, ó Pai, nesse dia. Também agradecemos, ó Deus, pela vida da Tua serva, nossa irmã Bia. Te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito na sua vida, falando ao seu coração pela Tua palavra, lhe dando, ó Deus, viver esse desafio de Te servir em meio a esse tempo tão difícil, uma geração tão perversa. Abençoa a Tua serva, ó Pai. Continua sustentando, abençoando, protegendo. Na sua vida profissional também, abençoa os seus estudos. E prepara, ó Deus, tudo que for necessário para ela, para que ela venha realmente viver para a Tua glória como ela tem feito. Que o Senhor seja com ela, ó Deus, em todos os seus caminhos. E também, ó Pai, louvamos a Ti pela vida do nosso irmão presbítero Romeu. Te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida, pelas vitórias que o Senhor tem lhe dado em meio a essa enfermidade, e vitórias espirituais, ó Deus, lhe dando fortaleza em meio às lutas, lhe guardando, protegendo, ouvindo, ó Deus, suas orações. Abençoa, Pai, o Teu servo, dá-lhe graça, ó Pai. Também louvamos a Ti pela vida do nosso irmão diácono Emerson. Te bendizemos, ó Pai, por mais um ano de vida, que também é um ano do seu casamento, de aniversário de casamento, por grandes coisas, ó Deus, que o Senhor tem feito na sua vida, ó Pai, lhe guardando, protegendo, abençoando, direcionando, lhe dando, ó Deus, a Tua palavra, lhe dando a graça também do casamento, do matrimônio e agora da paternidade, lhe dando, ó Deus, também poder ter uma vocação, trabalhar e viver para a Tua glória nessa terra, ó Pai. Cuida dele, abençoa, dá-lhe Tua direção, abençoa também seu trabalho. A paternidade, ó Deus, lhe prepara para poder contribuir para o Teu reino na criação de filhos. E abençoa, Pai, irmã Nath, Felipe também, e que a Tua graça, ó Deus, seja com os Teus servos, ó Pai. E também, ó Deus, nesse momento pedimos pelos irmãos enfermos, ó Pai. Pedimos pelo Teu servo, nosso irmão presbítero Romeu, e também pedimos, ó Pai, pela mãe de irmã Luciana, que tem sofrido tanto, ó Deus, fez cirurgia no seu olho, mas tem sentido dores muito fortes ali. É uma serva Tua, que crê no Teu Evangelho, que busca em Ti refúgio. Ó Deus, cuida dela, ó Pai, ajuda ela a vencer esse momento, abençoa as medicações, e intervém, ó Deus, com poder na vida dela, com cura, amenizando ali a sua dor, dando sabedoria aos médicos, ajudando, usando todos os meios, mas que seja o Senhor mesmo, ó Deus, a operar com poder e graça, ó Deus, na vida dela. E nos abençoa, Pai, abençoa o Teu reino, abençoa a nossa igreja local, nossas famílias, abençoa a Tua obra aqui em Alagoinhas, e cumpre o Teu querer e o Teu propósito nos nossos dias, ó Pai, no nosso país, nessa terra e em todas as coisas. Nos dá uma semana de paz, nos leva em paz, nos abençoa, é o que pedimos ao Senhor e oramos no nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, agora ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. . 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
poder sentar, irmãos. Meus irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, dando boas-vindas a todos os irmãos, amigos, visitantes, também saudando aqueles que nos acompanham, né, pela internet. Também vimos aí na oração e temos acompanhado vários irmãos aí fazendo aniversário, né, Deus dando a graça, né, de mais um ano de vida, que o Senhor abençoe cada irmão, né, estejamos em oração pelos irmãos enfermos. Irmãos, eu quero lembrar e enfatizar o Congresso Unificado, dia 1 a 3 de dezembro. Esse congresso, então, é para todas as sociedades, será ali em Cruz das Almas, acho que é Recanto da Fonte, o nome do local, onde o seu Noel, que é um pastor evangélico, tem um acampamento muito bom ali. E o preletor será o pastor reverendo Marcelo Crispim, que é pastor da Igreja Presbiteriana, uma delas, eu acho que tem mais, eu não lembro se é a primeira, mas a Igreja Presbiteriana lá de Vitória da Conquista, certo? Local Recanto da Fonte, lá em Cruz das Almas. Irmãos, nosso conselho vai estar reunido essa semana, nós vamos decidir um irmão para estar recolhendo esses valores. Eu conversei previamente isso com o conselho, mas nós devemos, na reunião que será terça agora, definir isso. E é importante que os irmãos se programem. É um momento tanto para o trabalho de sociedades, como também de congraçamento do presbitério, né, de estarmos tendo contato com irmãos de outras igrejas do nosso presbitério. Vai ter momento ali designado para lazer, né, um ambiente muito bom, tem piscina, outras ocasiões ali. Então, assim, o presbitério está fazendo esse congresso, organizando antecipadamente, para que a igreja, para que os irmãos se preparem. Então, eu sei que as coisas estão difíceis, né? O presbitério tem consciência disso, mas a ideia é que você vá se organizando, separando mensalmente, daqui para lá, um valor, vá se preparando, então, para participar do congresso. É um meio também de estarmos juntos, apoiar o trabalho do presbitério, né, estarmos juntos aí interagindo, ok? Então, se organize, se programe, né, para a gente poder ter uma presença ali da nossa igreja. Eu fui informado que tem um grande número de inscrições da igreja de Santo Amaro, né, o pastor Antônio também está trabalhando com os irmãos de Camaçari, e nós também podemos ter uma representação boa, certo, aqui da nossa igreja, e nós esperamos isso, ok? O congresso, irmãos, ele vai ser separado da reunião do presbitério, certo? Então, às vezes é muito corrido, os pastores não têm tanto tempo para estar ali dando apoio. Então, o congresso ele vai ser separado da reunião do presbitério. Então, vai ser esse momento dedicado a estarmos juntos ali. Então, vai ter os representantes, mas você que não é representante, você tem uma oportunidade de estar junto com os irmãos de outras igrejas ali, ouvindo palestras, desfrutando de um lugar muito bom, que vale a pena, lá em Cruz das Almas. Então, eu incentivo os irmãos, tanto os representantes, quanto os irmãos que possam ir ali para compor, né, a comitiva, mesmo que não seja delegado aí da sociedade, será muito bom, né, estarmos ali juntos. Também, nessa terça-feira, teremos reunião do nosso conselho, estaremos reunindo, eu irei conversar com o conselho sobre a questão da recepção dos novos membros. Então, devemos ter uma reunião depois, logo em seguida, nós vamos agendar, e aí vamos ver os irmãos que estão nessa expectativa para estarmos convocando a participar dessa reunião do conselho. Então, peço que os irmãos estejam orando sobre os assuntos, né, que iremos tratar de final de ano e outras questões, e também sobre essa questão do recebimento dos irmãos que estão participando da classe de catecúmenos, certo? Que vem trabalhando aí a classe de novos membros. Irmãos, são esses os avisos. Lembrem também da cesta básica, da cesta do amor. Não traga aleatoriamente os mantimentos, porque às vezes fica repetido, então procure a lista com os diáconos. Hoje, depois do culto, não sei se deu certo aí, a programação do chazinho, com o presbítero Marcos. Tudo certo, né? Então teremos também o chazinho. Então, não vá logo, né? Vamos ficar também com fraternização. Se você puder, permaneça, tome um chazinho. Vamos conversar mais sobre o Evangelho, tirar qualquer dúvida aí com os irmãos. E também, né, tirar o tempo aí, às vezes não temos o tempo na semana, então vamos usar esse tempo também para conversarmos aí de assuntos que temos com os irmãos particulares, né?
Irmãos, sem mais avisos, com oração silenciosa, então nos despedimos à porta. Uma boa semana a todos. Vamos na graça e na paz do Senhor. Amém.